Nesse podcast, queria meditar com você a respeito de um assunto muito interessante. E é onde há também muita divergência no meio teológico, que é o batismo no Espírito Santo. O que acontece? A referência bíblica que nós temos para o batismo no Espírito Santo é Atos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 a 4. E diz: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ok? Esse é o capítulo 2, o verso 1 até o 4 de Atos dos Apóstolos. Tá? Esse texto, queridos, ele é a base bíblica para o batismo no Espírito Santo. Ok? É a base bíblica. Ele fala sobre o primeiro relato, o primeiro evento, o primeiro acontecimento em que pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Queria meditar juntamente com você, para a gente ver do que se trata, para a gente verificar, segundo as Escrituras Sagradas, o que é o batismo no Espírito Santo e tirar algumas dúvidas aí. Ok? Em primeiro lugar, o que é o batismo no Espírito Santo? O que é o batismo no Espírito Santo? De acordo com as palavras de Jesus, aqui também em Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, o verso de número 8, vou colocar aqui para você acompanhar. Dá uma olhada aí no verso de número 8. O que ele diz? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, em primeiro lugar, antes de detalhar, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para testemunhar. Ok? A gente ainda vai detalhar isso aqui um pouquinho mais. Mas em primeiro lugar, em primeira mão, Jesus orientou os discípulos dizendo-lhes: não se ausentem de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E aqui no capítulo 1 de Atos, que foi o que nós lemos, no verso 8, ele está dizendo que eles iriam receber virtude quando o Espírito Santo descesse sobre eles, e eles seriam testemunhas do Senhor até os confins da terra. Então, olha só. Vamos analisar isso aqui. Jesus está garantindo para eles um revestimento de poder para ser testemunha. Ok? E de acordo com o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, de acordo com o capítulo 2, foi o primeiro evento. Depois que Jesus foi assunto aos céus, foi elevado aos céus, alguns discípulos, cerca de 120, de acordo com o livro de Atos também, tá? Cerca de 120 permaneceram em oração, de acordo com o capítulo 2 aqui de Atos, ok? Vou até colocar para você ver aqui. O começo do texto diz que estavam reunidos no mesmo lugar quando aconteceu. Okay? Então, eles estavam reunidos em oração. Por quê? Talvez você pense assim, por que eles não estavam pregando? Por que eles não estavam fazendo a obra de Deus? Por que eles não saíram anunciando que Cristo estava vivo, ressuscitou, subiu ao céu e tinha toda a autoridade, que no nome dele havia o perdão de pecados? Por que eles não estavam fazendo tudo isso? Porque eles receberam uma ordem do próprio Senhor.
dizendo-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, que era o lugar onde eles estavam reunidos, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então o próprio Senhor disse para eles não saírem, não pregarem, não começarem o serviço, a não ser que eles tivessem recebido aquilo que Jesus chamava de a promessa do Pai, que Jesus mencionou que concederia. Jesus havia dito nos seus últimos momentos com os discípulos, antes mesmo de ser crucificado, em João capítulo 14, que é o texto muito conhecido por nós, né? No qual, eu vou até colocar aqui, no qual o Senhor fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou colocar aqui o texto para vocês acompanharem comigo. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. E aí ele diz que eu vou preparar lugar, depois que eu preparar lugar eu volto, vou levar vocês para mim mesmo. Aí olha o que ele continua, olha o que ele vai falar aqui. Dá uma olhadinha no verso 16 aqui, ó. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha só, Jesus já estava garantindo que ele iria para o Pai, mas ele não ia deixar eles sem direcionamento, sem auxílio, sem alguém que os guiasse. Ele disse: eu vou rogar ao Pai e ele vai dar o outro consolador. Outro, por que outro? Porque Jesus estava dizendo dele mesmo que ele já era um consolador e que o Pai enviaria um outro. Este outro é o Espírito Santo, ok? Então, acredito que até aqui não ficou nenhuma dúvida de que havia a promessa de que os discípulos receberiam o Espírito Santo. Só que agora que a gente entra num grande dilema aqui. Qual é a diferença entre o selo do Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo? Muita gente confunde isso aí. Muita gente, inclusive, ensina, já vi ensinarem que é a mesma coisa, que são totalmente diferentes. E eu vou mostrar para você agora nas escrituras a diferença para a gente poder continuar. Isso aqui é importante, ok? Ainda em João, no capítulo 20 e no verso de número 20 também, olha o que ele diz. Algo muito interessante aqui. No verso de número 20 também. Eu vou ler a partir do 21 aqui, que é interessante para nós. Okay? Eu subir aqui. Perfeito. Ok. Bora lá. Disse-lhes, pois, Jesus, isso Jesus aparecendo depois de ressuscitar, ele aparece aos discípulos e diz isso aqui. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem retiverdes são retidos. A pergunta que eu faço é, você percebe que aqui ele está concedendo o Espírito Santo a eles, né? Então eu lhe pergunto o seguinte, por que ele disse, depois disso aqui, em Atos capítulo 1 já, versículo 8, que eles deviam esperar a promessa do Pai, o revestimento de poder, o Espírito Santo vir sobre eles e tudo mais. A pergunta que eu faço é,
Baseado nesse texto aqui, Jesus está dando o Espírito Santo a eles, concedendo o Espírito Santo a eles. Porque eles ainda deveriam esperar o batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo, porque era outra experiência. Esse texto que nós lemos aqui, Jesus sopra sobre eles. Ninguém fala em língua. Você está vendo alguém falar em língua aqui? Ninguém profetiza, ninguém é revestido de poder ainda. Isso que Jesus está concedendo nesse texto que nós lemos, de João capítulo 20, nada mais é do que o selo do Espírito Santo. Não que eu esteja diminuindo essa experiência, ao contrário, ela é muito mais importante do que o batismo no Espírito Santo, eu vou já explicar. Ela é muito mais importante, porém é outra experiência. Jesus havia prometido que o Espírito habitaria neles. O Espírito Santo já trabalhava na terra, já estava na terra, tá? Mas ele ainda não habitava nos discípulos de Cristo. Ele trabalhava na vida deles, porém sem habitar. Vou colocar assim, que ele trabalhava externamente, ok? Mas sem habitar neles. E agora Jesus ressuscita, ele já volta com o selo, que é recebam o Espírito Santo, sopra sobre eles. Mas nisso aqui não há nenhum falar em língua, nenhum tipo de manifestação visível. Talvez você esteja pensando aqui, mas qual a base bíblica para isso? Para você dizer que isso aí é o selo e tudo mais? E qual é o momento que a gente recebe esse selo? Bom, aqui de acordo com a carta aos Efésios, no capítulo de número 1, carta de Paulo aos Efésios, só colocar aqui pra gente. Capítulo 1. Para ver o verso 13 e 14, o que ele diz aqui, ó. Ele está falando do Evangelho de Cristo, ok? Aí ele diz assim, ó. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Dá uma analisada aqui nesse texto. Olha que interessante. Ele está falando para nós, ele está nos dando três informações importantíssimas. Ele está dizendo, em primeiro lugar, o momento em que você recebe o Espírito Santo. Ele diz que é esse aqui, ó. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Então este é o momento em que alguém é selado com o Espírito Santo. Que momento é esse? É o momento que a pessoa creu na pregação, decidiu se converter, se posicionou, eu quero seguir a Cristo, eu creio, é isso que eu quero para a minha vida. Quando ela fez isso, quando ela crê no Senhor Jesus, assume esse compromisso de segui-lo, ao ter ouvido o evangelho da salvação, ela recebe imediatamente o Espírito Santo da promessa, que é o selo. Ele recebe ele como selo, tá? Esse selo, em primeiro lugar, ele usa duas linguagens aqui, o selo e o penhor. Para você entender de forma bem objetiva aqui, selo, o que é o selo? É a confirmação de que aquilo pertence. Quando você pensar em selo, pense assim, pertencimento. Você está selado, você foi marcado com o Espírito Santo. Os reis e autoridades, antigamente, eles mandavam uma carta e eles tinham, às vezes, geralmente até um sinete, às vezes era tipo um carimbo, às vezes era tipo no anel, chamava de sinete. Você até vê na Bíblia essa palavra sinete sendo utilizada algumas vezes. O sinete era o selo. Eles, por exemplo, escreviam uma carta, aí alguém vinha lá, jogava argila derretida sobre aquele pergaminho, e aí o rei vinha lá e colocava o selo com o anel dele ou com o carimbo, o que fosse. Era o selo confirmando que aquilo ali pertencia àquela autoridade específica. E aqui, quando o apóstolo Paulo diz que você foi selado com o Espírito Santo, meu amigo, Deus está te carimbando. Ele está dizendo, é meu. É meu. Ele está marcando a sua vida.
E quando ele diz aqui que o Espírito Santo, além de sê-lo, ele é o penhor da nossa herança, olha isso aqui, meu irmão. Penhor da nossa herança, em primeiro lugar, o selo, pertencimento. Penhor, quando você pensar no Espírito Santo como penhor, é garantia. Então Deus te deu o Espírito Santo como duas coisas. Em primeiro lugar, como confirmação de que você é dele, e em segundo lugar, como garantia. Garantia de quê? O próprio texto continua aí. Garantia, penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Resumidamente, ele está dizendo que ele é o penhor, ou seja, a garantia para a sua redenção, para a sua entrada nos portais eternos e celestiais. Ou seja, imagine aqui comigo, já que nós entendemos que o Espírito Santo é o selo e o penhor. Então é a garantia, o selo é pertencimento e o penhor que é a garantia. Imagine comigo, se o Espírito Santo é tudo isso e Jesus voltar, quem tiver com o Espírito Santo é do Senhor, até porque Paulo disse: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, ou seja, você não é de Cristo. Então, quando Jesus voltar, se alguém estiver sem o Espírito Santo, esse tal não é dele. É por isso que você vai ver Jesus falando que naquele dia aqueles que dizem Senhor, Senhor lá e tal, e não fizeram a vontade de Deus, e aí Jesus vai dizer para eles assim: olha, mas eu não te conheço. Por isso que Jesus vai dizer: eu não te conheço, você não tem o Espírito. Você não é meu. Eu nem te conheço. Porque não estão selados. E falando referente à garantia, se a pessoa não tem a garantia, aqui uma aplicação mais para hoje, né? Porque penhor é uma linguagem mais da época que Paulo escreveu, não é tão comum hoje, apesar de existe ainda essa expressão, mas não é tão comum hoje. Mas eu vou colocar uma bem mais objetiva, digamos que fosse o ingresso. O Espírito Santo é o teu ingresso. Se você reservou a sua passagem para um voo, ou se você tem o seu ticket para entrar num evento, num grande congresso e tal, tenta entrar lá sem o ingresso para te ver. Você não entra. Você não entra. E Deus te deu o Espírito Santo como garantia, ele é teu ingresso. Se você perder ele, você não tem outra maneira de adentrar os portões celestiais. É interessante isso, queridos. Até porque é o seguinte, muita gente confunde isso daqui. Até esse é um dos motivos pelos quais Paulo fala em uma das suas cartas: não entristeçais o Espírito Santo com o qual foste selado para o dia da vossa redenção. Entendeu? Então o Espírito Santo, você foi selado e recebeu ele como penhor para o dia da nossa redenção. Então você deve zelar, é aí que muita gente não entende. Porque eu preciso, então, ter obediência, uma vida de santidade, se eu sou salvo pela graça e tudo mais. Sim, você recebe a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isso aqui eu jamais vou discordar. Porém, a obediência se faz necessária para a conservação da salvação, porque se você adentrar a desobediência, a iniquidade, no caso que é o pecado deliberado, você vai perder o Espírito Santo. E se você perder o Espírito Santo, você não é de Deus. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se você não tiver o Espírito Santo, você não tem a garantia da vida eterna, logo quando Cristo vier. Esteja você morto ou vivo, se você morreu sem o Espírito Santo, ou se você estiver vivo sem o Espírito Santo, você perdeu a sua garantia e você ficará envergonhado na vinda do Senhor. E eu não desejo que nada disso aconteça, por isso que eu estou reforçando: mantenha obediência aos mandamentos de Deus, ao testemunho de Jesus Cristo,
para que você não entristeça o Espírito Santo com o qual você foi selado para o dia da redenção. Ok? Espero que isso tenha ficado evidente aqui. Então, o selo do Espírito é isso. E o batismo no Espírito Santo, o que vem a ser? O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para servir ao Senhor com excelência, mediante o recebimento, inclusive, de dons espirituais, se operando na sua vida, através de você, de maneira que você possa ter mais ferramentas para servir ao Senhor. E se a sua pergunta é, qual a diferença prática entre um cristão batizado no Espírito Santo e um cristão que não é batizado no Espírito Santo? Qual é a diferença prática, Danilo, na vida dele? Ele não vai conseguir, o cristão que não é batizado no Espírito Santo não vai conseguir viver em santidade? Vai, porque o batismo no Espírito Santo não tem nada a ver com santidade. Ele não tem nada a ver com tornar você mais santo. Ele tem a ver com capacitação para o serviço. Então você pode sim ser um cristão não batizado com o Espírito Santo e viver uma vida de santidade e excelência porque você foi selado. E é o selo, é através do selo do Espírito Santo, da habitação dele em você, que ele vai operar em você, santificando você, é claro, através da sua busca e da sua entrega a ele. Ele vai operar a santificação na sua vida. Não depende do batismo. Agora, se nós temos disponível para nós uma capacitação mediante o revestimento de poder pelo Espírito Santo, ao recebermos o batismo no Espírito Santo, que é a promessa do Pai para Jesus Cristo, Jesus batizaria com o Espírito Santo. Se nós temos isso disponível, por que nós não vamos desfrutar? Se nós podemos viver uma vida de poder e servir a Deus com excelência, utilizando essa ferramenta. Só antes de avançar, talvez tenha alguma dúvida aí. Então o batismo no Espírito Santo é só para disponibilizar os dons espirituais para nós? Não, não necessariamente. Ele opera também algumas outras coisas, dentre elas uma intrepidez muito diferente de quando você não é batizado no Espírito Santo. Isso eu digo por experiência própria, e para não ficar apenas nas minhas palavras, eu cito a vida do apóstolo Pedro, que antes de ser batizado no Espírito Santo, ele tinha medo de se posicionar e de expressar a sua fé em Jesus Cristo, até mesmo na frente de uma criada que o expôs ali, enquanto estava acontecendo o julgamento do Senhor Jesus. Uma criada disse para Pedro assim: olha, você é um deles. Você estava junto com ele. E Pedro, morrendo de medo: não, minha senhora, por favor, eu não estava, pare com isso. Teve medo diante de uma senhora antes do batismo no Espírito Santo. E depois do batismo no Espírito Santo, você vai ver Pedro na sua primeira pregação, ali depois do Pentecoste, no dia de Pentecoste, melhor dizendo, ele conseguiu alcançar pela pregação milhares, se eu não me engano, foram cerca de 3.000 pessoas que se batizaram ali através daquela pregação. Será que não faz diferença para você isso? Antes do batismo, tinha medo até de expressar sua fé na frente de uma senhora. E depois do batismo, pregou e ganhou 3.000 almas. Bom, se isso não é fundamentação bíblica para dizermos que há uma ousadia, uma intrepidez, e não só Pedro, você vai ver, depois do batismo no Espírito Santo, os próprios apóstolos que ficaram dispersos quando Jesus foi preso, né, ali com medo e tudo mais, de serem presos, fugiram e tudo mais. Agora, depois do batismo no Espírito Santo, eles até são açoitados, são presos, e você vai ver até alguns momentos eles até comemorando pelo privilégio de terem sido achados dignos de sofrer qualquer tipo de perseguição ou sofrimento, né, ali, tribulação por amor de Jesus Cristo e por causa do Evangelho. A diferença é notável.
não só pelas escrituras, pela minha própria experiência, eu fiquei com muito mais ousadia, com muito mais vontade de me posicionar quanto à minha fé depois que fui batizado no Espírito Santo. Ok? Então, avançando aqui, já que já explicamos a diferença aqui entre o selo e o batismo no Espírito Santo, é evidências. Qual a evidência de que alguém foi batizado no Espírito Santo? Bom, a evidência que nós vimos aí no primeiro evento foi o falar em línguas, em Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4. O primeiro evento nos mostra pessoas falando em outras línguas. Também em Atos capítulo 10, vou colocar aqui, Atos dos Apóstolos capítulo 10, tem uma situação interessante, porque tem algo a mais. Muitos teólogos, eles dizem o seguinte, que a única evidência é o falar em línguas. Que a única evidência é o falar em línguas. Eu discordo 100%. 100%. Por quê? Vou mostrar para vocês uma situação interessante aqui. Em Atos capítulo 19, olha o que aconteceu com esses cristãos no verso 6. Vou subir aqui e ajeitar para vocês verem aqui. Okay? Atos 19, verso 6. Dá uma olhadinha aí. Paulo estava pregando em um determinado lugar aqui e verso 5 diz assim, os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, aqui o batismo nas águas, ele está se referindo, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, que é o batismo. Mas dá uma olhada no que acontece. E falavam em línguas e profetizavam. Então, pera lá. Os teólogos, a maioria dos teólogos pentecostais diz que a única evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. E esse texto aqui? Como é que a gente faz com ele? Ele está dizendo que falavam em línguas, alguns falavam em línguas e profetizavam. Falar em línguas é um dom espiritual, profetizar é outro dom espiritual. Então isso aqui já mostra para nós que apesar da maioria dos relatos, eu concordo, a maioria dos relatos, tanto bíblicos quanto relatos de testemunhos que a gente escuta, eles indicam que a evidência mais comum é falar em línguas. Isso aqui eu não vou discutir. Eu não vim discutir isso aqui. Nem estou tentando. Porém, dizer que é a única, não posso. Porque esse texto aqui diz que eles falavam em línguas e profetizavam. Então não era só falar em línguas. E via de regra, por estatística, a gente diz que a evidência mais comum realmente é o falar em línguas. Isso eu concordo. Não tenho objeção alguma quanto a isso. Mas também é evidente que em alguns casos profetizam ou podem manifestar algum outro tipo de dom espiritual aí nesse batismo. A gente não pode tentar colocar numa caixinha e dizer, Deus só trabalha dessa forma. Eu acho isso muito perigoso teologicamente. Ok? Então, já que nós entendemos que a evidência mais comum é o falar em línguas, mas não é a única evidência, nós podemos agora meditar no seguinte: de que maneira eu posso buscar essa experiência? Para concluir, eu já entendi aqui nesse podcast que existe o selo do Espírito Santo que eu recebo no ato da minha conversão. Eu recebo o Espírito Santo, passa a habitar em mim como selo e como penhor, que é a garantia, né, da minha redenção, para que na vinda do Senhor Jesus eu seja identificado como dele e esteja plenamente preparado ali para a vinda do Senhor.
E eu já entendi que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para realizar a obra, para fazer a obra de Deus com excelência. Por meio desse batismo no Espírito Santo, eu vou receber capacitação, as ferramentas necessárias, os dons espirituais. Deus vai se manifestar através da minha vida conforme a sua soberania, conforme a sua vontade. Já entendi isso. Agora, eu já entendi que isso é muito importante. Já entendi que o falar em línguas é a evidência principal, porém não é a única. Pode se manifestar de outra forma, por manifestação de algum outro dom espiritual. Mas a pergunta que fica é: como eu busco isso? São duas perguntas. Como eu busco isso? E se isso é para todos? Ok? Vou responder primeiro se isso é para todos. Porque tem gente que pensa assim: não, irmão, eu até acredito no batismo no Espírito Santo, porém, eu já busquei, eu já pedi algumas vezes para Deus e ele não me batizou. Eu acho que ele não quer me batizar. Eu acho que eu acho que o Senhor não quer me batizar e tudo mais. Não é para mim. Eu até acredito, mas não é para mim. Vou te mostrar agora. Vou te mostrar agora para quem é o batismo no Espírito Santo. Isso aqui é, é a conclusão. Isso que eu vou te mostrar aqui, Atos capítulo 2, a partir do verso 38, é a conclusão da pregação de Pedro após após o primeiro evento do batismo no Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por isso que o nome das igrejas que acreditam dessa forma no batismo no Espírito Santo são chamadas de igrejas pentecostais, porque o primeiro evento ocorreu no dia de Pentecostes, que era celebrado em Jerusalém, estava sendo celebrado em Jerusalém, e por isso ficou esse nome, igrejas pentecostais, fazendo alusão a este evento, ok? Então Pedro conclui a sua pregação assim, ó. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Olha só. Então, se alguém disser para você que o batismo no Espírito Santo não é para todos, ou se você pensava isso até aqui, aí eu pergunto, o que fazer com esse texto, então? Porque ele está falando aqui, olha, é uma clara referência ao batismo no Espírito Santo. Ok? Primeiro ele recomenda a conversão deles e ele diz aqui como uma segunda bênção, uma segunda promessa que recebereis o dom do Espírito Santo. E aí ele discorre. Para quem é? Porque a promessa vos diz respeito a vós, ou seja, aqueles que estavam ouvindo, a vossos filhos e a todos os que estão longe, até naquele período lá, onde tivesse alguém que se convertesse a Cristo na terra, essa promessa valia para ele. Aí talvez você diga, olha só, mas tá vendo? Era só pro pessoal daquela época. Não. Aí olha aqui, ó. A todos quantos Deus nosso Senhor chamar. A pergunta que eu faço para você: Deus continua chamando pessoas hoje à salvação, ao arrependimento, à conversão, assim como Deus chamou aqueles homens através de Pedro naquele dia? Se a sua resposta é sim, se Deus continua chamando pessoas à salvação, então esta promessa continua valendo. Porque Pedro disse que ela valia para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, sim, a promessa vale para você, para todos os que estão longe, e para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E essa é a resposta, se é para todos. E a maneira como se busca isso é a mesma pela qual nós buscamos qualquer outra intervenção divina. Oração, jejum, propósitos, e foi o que os homens estavam fazendo
No dia de Pentecostes, eles estavam unânimes, reunidos em oração, buscando a presença de Deus, reunidos num cenáculo. Deixa eu até encontrar aqui a parte que fala sobre isso daqui. Eles perseveravam unânimes. Encontrei, está em Atos capítulo 1, o verso 14, diz assim: todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus filhos. Ok? Então, eles estavam perseverando unânimes em orações e súplicas. Não tem outro caminho. Buscar de Deus isso, pedir isto ao Senhor, perseverando. Eu levei aproximadamente um ano aproximadamente buscando essa bênção e recebi do Senhor. Alguns vão levar menos tempo, alguns podem levar mais, mas a promessa é para todos, ok? Não desanime, não desanime. Muitas vezes eu ficava entristecido porque via meus amigos falar em línguas e tal, e batizado no Espírito, e eu não tinha experiência. Ficava triste, mas continuava buscando ao Senhor e recebi essa gloriosa, não só experiência, mas bênção capacitadora para o meu serviço ao Senhor. Ok? Vamos orar nesse momento, encerrando. Espero que tenha sanado o máximo possível de dúvidas. A gente não consegue explicar tudo, falar tudo, até porque para não ficar muito prolongado e não acabar até dificultando aqui a compreensão, mas eu espero ter sanado o máximo possível de dúvidas sobre isso. Se você tiver mais dúvidas, deixe seus comentários aqui. Se você tiver ideias de temas para os podcasts para a gente estudar, escreva também aqui. Se você aprendeu diferente e talvez viu hoje que eu creio diferente um pouquinho do que você crê, deixe aqui também sua opinião. É claro que a gente se expressando aí com respeito não vai ter problema nenhum. Ok? Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Se você puder curvar sua fronte onde você está, se não, apenas escute. Vamos orar. Pai, oro por esse meu irmão, essa minha irmã, que busca a experiência do batismo no Espírito Santo e ainda não foi contemplado. Eu peço ao Senhor que Ele conceda essa graça e o batize com o Espírito Santo, o revista de poder para que ele possa melhor servir e agradar ao Senhor. Capacite o meu Senhor para a obra a que o Senhor o tem chamado. Peço também por aqueles que já são batizados no Espírito Santo, de maneira que eles possam fluir ainda mais no teu Espírito, ser conduzidos pelo Senhor nos dons que o Senhor tem para as suas vidas, que eles possam crescer nesses dons, que eles possam reavivar os dons, aquele que falava em língua e não fala mais, que volte a falar, aquele que de alguma forma manifestava o poder de Deus em sua vida e já não manifesta mais por algum motivo, que possa voltar a se manifestar. E oro para que não percamos o Espírito, que nós possamos nos portar de maneira, Senhor, a não perder esse selo glorioso, o penhor da nossa herança, o Teu Espírito Santo, que nós não o entristeçamos, pois com ele somos selados para o dia da redenção. E quanto àqueles que, se porventura perderam o Espírito, Senhor, eles possam voltar ao lugar de arrependimento, se converter dos seus maus caminhos, abandonar todas as práticas contrárias à sua vontade, meu Deus, de maneira que sejam outra vez selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa salvação. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.